Olá, queridos amigos. Hola, queridos amigos. O Senhor nos deu mais uma oportunidade de nos encontrarmos aqui novamente. El Señor nos ha dado otra oportunidad de encontrarnos nuevamente. Estamos tratando nesses estudos En estos estudios hemos tratado sobre a justiça por la fé. acerca de la justicia por la fe. Tem sido um estudo exegético dentro dessa temática. Ha sido un estudio exegético en esta temática E creio que esse tema, justiça pela fé, y creo que este tema, justicia por la fe, é um tema fundamental para a nossa salvação. es fundamental para la salvación No nuestra. nosso primeiro estudo, En nuestro primer estudio, abordamos uma das partes da justiça pela fé, estudiamos una de las partes de la justicia por que é la a fe, justificação pela fé. que es la justificación por la fe. A irmã White, no livro Fé e Obras, La hermana Elena, en el libro Fe y Obras, diz que nós não devemos separar justificação de santificação, dice que no debemos separar justificación y santificación, porque são processos salvíficos que acontecem um interligado com o outro. porque son procesos de la salvación que ocurren uno ligado al otro. Então, no nosso primeiro tema, Entonces, en nuestro primer tema, nós estudamos de maneira um pouco mais geral hemos estudiado de manera más general a justificação pela fé, la justificación por la fe, que é o primeiro passo para a salvação. que es el primer paso para la Ou salvación. seja, é aquilo que Cristo fez por mim na O cruz. sea, lo que hizo Cristo por mí en la cruz. Pagou minha dívida, Pagó mi deuda, limpou minha conta, limpió mi cuenta, me deu um título para o me dio céu, un título para el cielo imputou sua justiça em minha vida. e imputó su justicia a mi vida. No segundo estudo, En el segundo estudio, abordamos algumas biografias, estudiamos algunas biografías, algumas histórias algunas historias que ilustram o processo de justificação. que son figurativas del proceso de justificación. Por exemplo, Por ejemplo, o caso em que Salomão julga o caso de duas mulheres quanto a um bebê. el caso donde Salomón juzga el caso de dos mujeres y su bebé. E ali aquela mulher foi justificada, Y en este caso esta mujer fue porque justificada ela sacrificou os seus próprios desejos, porque sacrificó sus deseos, porque viu um inocente que estava para sofrer. porque vio que un inocente estaba para sufrir. Depois nós abordamos a história de Abigail, Después vimos la historia de Abigail, sendo um tipo de Jesus. que era un tipo de Jesús. E fechamos esse segundo estudo falando sobre a mulher pega em adultério. Y cerramos el segundo estudio hablando acerca de la mujer que la sorprendieron en adulterio, Ela também passou por esse processo de justificação. que pasó por el mismo proceso de justificación. No terceiro estudo, En el tercer estudio, o título foi na videira. el título ha sido En la vid. Nós vimos ali que para uma pessoa permanecer justificada, Vimos que para que una persona permanezca justificada, é necessário que ela esteja conectada a Jesus. es necesario que esté conectada a Ou Jesús. seja, eu em Cristo. O sea, yo en Cristo. E automaticamente depois, Y después, de manera automática, Jesus em mim. Jesús en mí. Processo da santificação. Proceso de santificación. Hoje eu gostaria de abordar com vocês Romanos 4. Hoy me gustaría estudiar con ustedes Romanos 4. O título do estudo de hoje El título del estudio de hoy vai ser Abraão, justificado pela fé. va a ser Abraham, justificado por la fe. Nós vamos perceber que o único meio de sermos justificados é pela fé. Vamos a percibir que la única manera de ser justificados es por fe. Muitas pessoas tentam alcançar a justificação através de práticas exteriores. Muchos tratan de buscar la santificación por prácticas exteriores. Por exemplo, Por ejemplo, eu sou vegetariano soy vegetariano e agora eu me sinto gabaritado para julgar os que não são. y ahora pienso que tengo autoridad para juzgar lo que no lo son. Penso que esta prática me torna mais santo do que os demais. Pienso que esta práctica me hace más santo que los demás. E esqueço que a maioria dos indianos também são Y vegetarianos. se me olvida que los indianos, la mayoría son vegetarianos. Existem cidades na Índia, Hay ciudades en pelo India, menos duas, por lo menos dos em que ciudades, 100% da cidade é vegetariana. en las cuales 100% de la población es vegetariana. E não existe um local onde existe mais adoração pagã. Y no hay un lugar donde se pueda haber más adoración pagana. Então, quando uma pessoa adota algum tipo de orientação Entonces, cuando alguien adopta algún tipo de e orientación pensa que aquilo em si é o fim, y piensan que esto en sí mismo es el fin, ou seja, eu vou praticar isto o sea, voy a practicar esto e isso vai me recomendar ao céu. y eso me va a recomendar al cielo. Isto se chama paganismo. Se llama paganismo. Deus não está disposto a fazer troca com ninguém. Dios no está dispuesto a hacer cambio con nadie. Atos 16, Hechos 16, quando o carcereiro foi salvo por Paulo, cuando el carcelero fue salvado por Pablo, Paulo não faças tal,
le dijo Pablo, no lo hagas. Ele entrou correndo para ver quem estava ali Entonces dentro, este hombre entró corriendo a ver quién estaba ahí viu que Paulo estava ali, y vio que estaba Pablo percebeu em Paulo uma atmosfera divina y vio en Pablo una atmósfera divina e disse: y dijo, que devo fazer para ser salvo? ¿qué debo hacer para ser salvo? Este homem era pagão. Este hombre era pagano. Então ele estava acostumado a fazer favores a divindades Entonces tenía la costumbre de hacer favores a las divinidades e alcançava delas y benefícios. entonces recibía de ellas beneficios. Paulo disse para ele: Pablo le dijo, Não precisa fazer nada, no necesitas hacer nada, só crer. solo creer. Ou seja, a única coisa que o homem precisa entrar no processo de salvação O sea, la única cosa en el que el hombre entra en el proceso de salvación é crer. es creyendo. Crer que Jesus é suficiente para nos salvar. Creer que Jesús es suficiente para salvarnos. Então, não funciona querermos fazer negócio com Cristo. O sea, no funciona si tratamos de hacer negocios Eu con vou para o Cristo. campo, Me quiero ir al campo. vou mudar meu vestuário, Voy a cambiar mi eu vestido. vou fazer isso, aquilo, Voy a tantas hacer coisas. eso, lo otro, tantas cosas. Se isso partir de um coração não regenerado, Si eso parte de un corazón que no fue regenerado, e se isso não é o resultado do meu amor por y Jesus, si no es el resultado de mi amor hacia Jesús, são obras mortas, son obras muertas, destituídas de valor, destituidas de valor, tão mortas tan muertas quanto as obras dos fariseus nos dias de Cristo. como las obras de los fariseos en los días de Quando nós Cristo. olhamos Romanos 4, Cuando miramos Romanos 4, nós vamos entender vamos a comprender que Paulo escreveu aqui sobre a experiência de Abraão que Pablo escribió la experiencia de Abraham em um livro cujo tema geral en un libro cuyo tema general se chama Justiça pela Fé, es justicia por la fe, para mostrar para os judeus para mostrar a los judíos que a maneira em que eles assimilavam a história de Abraão que la manera con que ellos comprendían la historia de Abraham era equivocada. era equivocada. Ou seja, O sea, Abraão não foi circuncidado Abraham no fue circuncidado como uma demonstração de que ele recebia os favores do céu. como demostración de que recibía los favores del Ele cielo. foi circuncidado Él fue circuncidado como evidência como evidencia de sua entrega a Jesus. de su entrega hacia Jesús. É igual o batismo. Es como el bautismo. O batismo não é para eu amar Jesus. El bautismo no es para que yo ame a Jesús, O batismo é porque eu amo a Jesus pero sí porque yo amo a e Jesús por isso quero fazer essa demonstração. y por eso quiero hacer esta demostración. Ninguém casa para amar. Nadie casa para A amar. pessoa ama, por isso que ela casa. La persona ama y por eso se casa. Então Jesus não aceita troca de favores. O sea, Jesús no acepta cambio de favores. E é isso que nós vamos ver na história de Abraão. Y es eso que vamos a ver en la historia de Abraham. Capítulo 4, verso 1 de Capítulo Romanos. 4, verso 1 de Romanos. Que direi, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Verso 2. Verso Porque 2. se Abraão foi justificado pelas obras, Si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. tendría de qué gloriarse, pero no ante Dios. O que é que o texto está dizendo? ¿Qué está diciendo el texto? Exatamente o que eu acabei de falar. Exacto lo que acabo de decir. Se Abraão foi justificado pelas obras da carne, Si Abraham fue justificado por las obras de la carne, ele não tem do que se gloriar. no tiene de qué gloriarse. Ele tem de se gloriar, mas não diante de Deus. Tiene de qué gloriarse, pero no delante de Ou Dios. seja, se ele alcançou esse mérito pela carne, O sea, si alcanzó el mérito por la carne, a justificação não foi um favor divino. la justificación no ha sido favor divino. Não é um favor imerecido. No es un favor inmerecido. Não é uma dívida que foi paga porque ele não podia pagar. No fue una deuda pagada porque él no lo podía hacer, Foi porque ele alcançou esse mérito. pero sí porque él mismo alcanzó el E mérito. isto é Y justiça esto es própria. justicia propia. Olhem só o verso 3. Miren el verso 3. Pois que, diz as Escrituras, Pues, ¿qué dice la Escritura? creu Abraão em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça. Creyó Abraham a Dios y le fue contado como justicia. E olhem só o verso 4. Y miren el verso 4. Ao que trabalha, Al que trabaja, o salário não lhe será um favor, el salario no le será un favor, mas sim uma dívida. pero sí una deuda. Esse texto ele é fantástico. Ese texto es fantástico. Aqui está ilustrando o trabalhador Aquí figurativamente está el trabajador representando Abraão. que representa a Abraham. E o dono daquele que contrata o trabalhador Y el dueño del que
contrata el trabajador é Deus. es Dios. Vamos lá entender melhor. Vamos a comprender mejor. Se a pessoa vai e trabalha o dia todo pelo salário de um dia, Si la persona trabaja todo el día por el sueldo de este día e aí à tarde o patrão vem e lhe dá o dinheiro, y al final del día vienen y le pagan, ele mereceu aquele dinheiro. es porque lo mereció. É o resultado natural de alguém que se dedicou em uma atividade. Es el resultado natural de alguien que se ha dedicado a una actividad. Se a justificação é pelas obras, Si la justificación es por obras, como pretendiam os judeus, como decían los judíos, não existia um favor divino. no existía el favor divino. Verso 3. Verso 3. Pois que, diz as Escrituras, Pues, ¿qué dice la Escritura? creu Abraão em Deus. Creyó Abraham a Dios. Ou seja, ele acreditou. O sea, él creyó E por este fato, y por este hecho ele foi imputado como justiça. le fue contado por justicia. Deixem aberto aqui ainda e vamos a Gênesis No cierren Romanos, pero vamos a Génesis 15. capítulo 15. Vamos ver quando Abraão foi justificado. Vamos a ver cuándo fue Abraham justificado. Gênesis 15, verso 6. Génesis 15, 6. E creu Abraão em Deus, Abraham creyó a Jehová e isto lhe foi imputado como justiça. y le fue contado por justicia. Capítulo 15, ele teve essa experiência. En el capítulo 15 tiene esta E experiencia. somente no capítulo 17 de Y Gênesis, solo en el capítulo 17, 13 anos depois, 13 años después, porque capítulo 15 Abraão tinha 77, porque en el capítulo 15 Abraham tenía e 77 no capítulo años 17 ele teria 90 já. y en el 17 ya tenía 90. Então ele só foi circuncidado 13 anos mais tarde. Entonces solo fue circuncidado 13 años después. Então Abraão não foi circuncidado para crer. Entonces Abraham no fue circuncidado para que Ele creyera. foi circuncidado porque ele cria. Él fue circuncidado porque creía. Então este ponto eu gostaria que ficasse claro para Y vocês. me gustaría que quedara bien claro para ustedes este punto. Nós somos justificados Nosotros somos justificados gratuitamente. de manera gratuita. Como diz o próprio livro de Romanos. Como dice el mismo libro de Romanos. Sendo, pois, justificados gratuitamente. Siendo pues justificados gratuitamente. Capítulos 3, verso 20 de Romanos. 3:20 de Romanos. Por isso, nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Verso 24. Verso 24. Sendo justificado gratuitamente pela graça, Y son justificados gratuitamente por la pela gracia, redenção que há em Cristo. mediante la redención que es Cristo Então nós Jesús. somos justificados gratuitamente. Entonces somos justificados gratuitamente. Ah, mas a nossa obediência então resolve isso. Pero entonces nuestra obediencia va a resolver Não, esto. a obediência do homem nada serve. No, la obediencia del hombre no sirve de É a nada. obediência de Cristo Es la obediencia de Cristo imputada na nossa vida. imputada a nuestra vida, E aí sim, esta obediência Deus aceita. y esta obediencia acepta Porque Dios. a lei requer obediência perfeita. Porque la ley requiere obediencia perfecta. O homem não pode dar obediência perfeita. El hombre no puede dar obediencia É perfecta. por isso que a justificação é gratuita. Por eso es que la justificación es gratuita. É um presente que Jesus nos dá. Es un regalo que Cristo nos E aí da. nós pegamos esse presente e guardamos no nosso Y coração. entonces tomamos este regalo y lo guardamos en el corazón. Quando eu faço alguma coisa, Cuando hago algo, ainda que inconscientemente, aunque de manera inconsciente, e com isso busco receber algum benefício de Deus, y busco recibir beneficio de Dios, isso mostra que a nossa mente ainda está impregnada com o pensamento eso muestra que católico. nuestra mente aún tiene el pensamiento católico. Olhem em Romanos ainda comigo agora, Miren aún Romanos 4, 4, vamos para o verso 5. vamos al verso 5. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, Pero al que no trabaja, si no cree en aquel que justifica al impío, a sua fé lhe é imputada como justiça. su fe le es contada por justicia. Ok, Ok, esse texto complementa o verso anterior. ese texto complementa el verso anterior. Mas aquele que não trabalha, Pero aquel que no trabaja, eu contrato um trabalhador si yo contrato un trabajador e ele não vem trabalhar. y no viene a trabajar, Contrato a Moses le contrato a Moisés e ele não aparece para y trabalhar. no aparece para trabajar E somente à tarde ele chega aqui. y solo llega en la tarde E aquí ele não trabalhou. y no trabajado E ele chega e fala: y llega y dice, Olha, Silverino, eu preciso daquele dinheiro. mira Silverino, necesito aquel dinero, Eu vou precisar de comprar umas coisas para casa. voy a necesitar comprar algunas cosas para la E casa, aí ele não trabalhou. pero no ha trabajado. Aí o que eu faço? Entonces, ¿qué hago?
Eu entendo que ele é merecedor disso, Yo entiendo que él merece esto, não porque existe mérito nele, no porque hay méritos en mas él, aí é que está a beleza da justificação, pero es ahí que está la belleza de la porque a justificación. necessidade Porque la necesidad de ser justificado de ser justificado reside no fundamento de que o homem não tem condição de se salvar sozinho. reside en el fundamento de que el hombre no tiene condiciones de salvarse solo. Ou seja, ele depende de alguém para salvá-lo. O sea, depende de alguien para salvarlo. Os anjos não precisam de graça. Los ángeles no necesitan de Eles gracia. nunca experimentaram o pecado. Nunca han probado el pecado. Mas no caso do homem, Pero en el caso del hombre, se não existe um fundamento sólido si no existe un fundamento e que sólido não é posto pelo próprio homem, y que no es puesto por el propio hombre, ele está sem esperança. está sin esperanza. Então ele chega para mim e fala: Entonces se me acerca y dice, eu não tenho o que fazer, Silverino. no tengo que hacer Silverino. Então, o que eu faço? Entonces, ¿qué hago? Ele não trabalhou, Él no ha trabajado, mas eu pego o dinheiro e dou para ele. pero yo agarro la plata y le doy. E o verso final diz: Y el verso e a final sua dice, fé y su fe lhe é imputada como le es justiça. contada por justicia. Porque o Moses pensa: Porque Moses eu vou ir piensa, até o Silverino. voy a ir hasta Silverino. Eu sei que ele é justo, Sé que es justo misericordioso, y misericordioso, bondoso, bondadoso, e ele não vai me rejeitar. y que no me va a rechazar, Ele vai suprir a minha necessidade. pero va a suplir mi Ele necesidad, vai reconhecer o meu fracasso va a reconocer mi e debilidad vai me proteger. y me va a proteger. E com esta fé ele vem até mim Y con esta fe Él viene hasta mí e alcança o benefício, y alcanza el beneficio, mesmo que não mereça esse aunque no lo benefício. merezca. E aí sim lhe vai ser imputado como justiça, Y de ahí sí se le va a contar como mas justicia, não a dele. pero no es de Él. Porque essa justiça veio de quem? Porque ¿de quién vino la Veio de justicia? Jesus. Vino de A Jesús. justiça é de Jesus. La justicia es de Jesús. Nós vamos estudar um tema ainda nesta série Vamos a estudiar un tema aún en esta serie sobre a definição bíblica de justiça. acerca de la definición bíblica de justicia. Nós vemos a palavra justiça aparecer muitas vezes no contexto de justiça pela fé. Vemos que la palabra justicia aparece muchas veces en este contexto de Mas justicia a por la palavra fe. justiça, biblicamente falando, significa obediência. La palabra justicia, hablando de manera bíblica, es obediencia. Então isso lhe será imputado como obediência. Entonces eso le va a ser contado como obediencia. Capítulo 4, verso Capítulo 6. 4, verso 6. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa sua justiça sem as obras. Por eso también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Isso aqui é fantástico. Eso es increíble. Amados, Amados, Jesus não se deu a si mesmo por nós Jesús no se ha dado a sí mismo por nosotros porque nós merecíamos. porque lo mereciéramos. Ele se deu a si mesmo por nós Él se entregó por nosotros justamente porque não merecíamos. justamente porque no lo Era um merecíamos. caso perdido. Era un caso perdido. Seria a pessoa roubar 30 carros, Es como si la persona roba 30 ela autos, pede 30 carros emprestados a 30 pessoas pide 30 autos prestados a 30 personas e consome com todos. y se los consume a todos. Vende e usa em drogas. Vende y los ocupa con Ele drogas. jamais vai merecer 31 carros, ou seja, uma a mais. O sea, jamás va a merecer un auto más. Mas com Jesus funciona como? Pero con Jesús, ¿cómo funciona? Novamente ele confia no ser humano. Otra vez Él confía en el ser humano. João 3,16 diz: Juan 3:16 dice, porque não me envergonho do evangelho de Cristo Jesus. porque no me avergüenzo del evangelio de Jesús. João 3,16 Juan 3:16 está em harmonia com Romanos 1,16, está en armonía con Romanos 1:16, onde apresenta o evangelho como a causa da nossa salvação. donde es presentado el evangelio como causa de la E salvación João nuestra. 3,16 diz: Juan 3:16 porque dice, Deus amou o mundo de tal maneira porque Dios amó al mundo en tan gran manera que deu seu Filho unigênito, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquele que nele crê para que todo el que en él crea não pereça, mas tenha vida eterna. no perezca, pero tenga la vida eterna. Ou seja, para que todo aquele que nele crê, O sea, para que todo aquel que en él creyere, Abraão creu, Abraham e creyó muitos outros creram. y muchos otros creyeron. Nós devemos crer. Nosotros debemos Para creer que todo aquele que nele crê para que aquel que en él crea não pereça, no perezca, mas tenha a vida eterna. pero que tenga la vida eterna. Ou seja,
a sorte do homem seria a morte eterna. O sea, la suerte del hombre es la muerte Mas eterna. crendo no sacrifício de Jesus, Pero creyendo en el sacrificio de o homem Jesús, passa a ter vida eterna. el hombre tiene vida eterna. E isso, segundo Romanos 5, Y eso, verso según 8, Romanos 5:8, acontece justamente quando nós éramos ainda inimigos de Deus. eso sucede cuando aún éramos enemigos de Dios. Verso 8. Verso 8. Mas Deus nos prova o seu amor para conosco, Pero Dios muestra su amor para con nosotros em que Cristo morreu por nós, en que Cristo murió por nosotros, sendo nós ainda pecadores. siendo aún Ou pecadores. seja, éramos inimigos da cruz O de sea, Cristo. éramos enemigos de la E cruz de mesmo Cristo. sendo inimigos, Y aún siendo enemigos, Deus deu o seu Filho por nós. Dios ha dado su Hijo por Ou nosotros. seja, Ele deu o melhor que Ele tinha O sea, dio lo mejor de lo que tenía a quem não merecia nada, al que no merecía a nada, quem merecia a morte eterna. a quien merecía la muerte. Verso 9. Verso 9. Logo, muito mais agora, Con mucho más razón, tendo sido justificados pelo sangue de Cristo, habiendo sido justificados en su sangre, seremos salvos da ira. por él seremos salvos de la ira. Capítulo 5, verso 1. 5:1. Tendo sido, pois, justificados, temos paz com Deus. Justificados pues por la fe tenemos paz con Dios. Então veja bem, Entonces miren bien, se Deus deu o seu Filho unigênito si Dios da a su Hijo unigénito para morrer em lugar de uma raça pecadora que era inimiga sua, para morir en lugar de una raza pecadora que era su enemiga, o verso 9 enfatiza. el verso 9 lo hace Quanto énfasis. mais agora Mucho más ahora que nós fomos limpos dos nossos pecados. que habemos sido limpiados de los pecados. Se Deus deu Jesus por uma raça iníqua, Si Dios dio a Jesús por una raza de inicua, pecadora, quanto mais seria a disposição de Deus agora nos salvar da ira. en cuanto mayor sería la disposición de Dios de salvarnos la ira entonces. Então, na justificação, meus irmãos, Entonces en la justificación, mis a hermanos, única coisa que precisamos fazer lo único que necesitamos hacer é levantar o nosso rosto es levantar la mirada e falar: y decir, Senhor, Señor, faça em mim morada. haz en mí su morada. Quero ser um vaso de bênçãos. Quiero ser un vaso de bendiciones. Romanos 4, Romanos 4, verso 6. verso 6, A quem Deus imputa a justiça sem as obras. de quien, verso 6, por eso también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Ou seja, O sea, ele não trabalhou para ganhar aquele dinheiro, no ha trabajado para recibir el mas o dinero, dono do trabalho deu o dinheiro, pero el dueño del trabajo ha dado el dinero, dizendo: diciendo, Bem-aventurado aquele cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bom, o homem não trabalhou para merecer o salário, Bueno, el hombre no ha trabajado para merecer el sueldo e ele é um bem-aventurado. y es bienaventurado. A palavra bem-aventurado aqui é a palavra grega makairos, La palabra bienaventurado aquí es la palabra griega makairos. que quer dizer uma felicidade que não se pode descrever com palavras. Es una felicidad que no se puede describir con palabras. E eu posso dizer para vocês que isto é o que eu sinto toda vez que eu leio as Escrituras. Y puedo decirle que eso es lo que siento cada vez que leo las Quando eu las me lembro escrituras, pelos la escritura. caminhos que eu já andei, Cuando me acuerdo de los caminos por los cuales andé, muitas vezes passava a noite toda bebendo, muchas veces pasaba toda la noche bebiendo, usando drogas, usando drogas, expondo o meu corpo aos riscos de uma vida noturna na cidade. exponiendo mi cuerpo a los riesgos de una vida nocturna en la ciudad. E Jesus me remiu com seu Y sangue. Jesús me redimió con su E sangre. eu posso dizer para vocês, Y puedo decirles, quando eu comparo a minha vida hoje cuando hago la comparación de mi vida com a hoy minha vida con la passada, vida de antes, eu posso dizer que eu tenho experimentado o melhor da terra. puedo decir que he probado lo mejor de la tierra. Jesus tem dado-me alegria todos os dias. Jesús me ha dado alegría a diario. Ele se tornou o meu melhor amigo. Se hizo mi mejor amigo. Ainda que eu esteja só, Aunque esté solo, inclusive eu moro até só no Brasil, incluso vivo solo en em Brasil, uma casa no campo en muito una retirada, casa en el campo bien retirada, mas eu me sinto sempre amparado. pero siempre me siento O amparado mundo por para Dios. mim não foi mais um mundo solitário. El mundo ya no es solitario para mí. O Senhor perdoou as minhas El transgressões. Señor ha perdonado mis transgresiones. Verso 8. Verso 8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de pecado. Cada texto desse está carregado da ideia da justificação pela fé. Cada uno de estos textos está cargado de la idea de la justificación por la fe. Jesus não imputa o pecado na vida do homem, Jesús no imputa el pecado a la vida del hombre. mas ele imputa em quem? Pero ¿a quién lo hace? Isso deveria
ferir o nosso coração duro. Eso debería herir nuestro duro Ele corazón. imputa em Jesus Él la imputa a Jesús, ser inocente ser que inocente não merecia passar por isso. que no merecía pasar todo esto. Toda a nossa carga pecaminosa, Toda la carga de pecados nuestra, todos os pecados que cometemos durante toda a nossa los vida, pecados que hemos cometido durante toda la vida, Deus coloca sobre Jesus. Dios la pone sobre Jesús. Fardo pesado que quase estourou o coração do Salvador no Es un Getsemane. fardo tan pesado que casi explotó el corazón de nuestro Fez ele Salvador en el suar Getsemaní. gotas de sangue. Le hizo sudar sangre. Jesus recebe os pecados da Jesús humanidade. recibe los pecados de la humanidad. Ele fica entre vivos e mortos. Él queda entre los vivos y los Ou muertos. seja, entre Deus e o pecador O sea, entre ímpio. Dios y el pecador impío. Todos os raios dos reclamos da lei que requer Todos sangue. los rayos y los reclamos de la ley que quiere Romanos sangre. 6:23, o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23, el sueldo del pecado es la muerte. Golpeiam Jesus. Entonces golpean a E Jesús. tudo isso ele faz para nos proteger. Y todo lo hace por protegernos. Verso 7. Verso 7. Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Cobertos por quem? ¿Cubiertos por quién? Por Jesus. Por Jesús. Ele não cobre o nosso pecado. Él no cubre nuestro pecado. Ele nos cobre Él nos cubre e toda a ira de Deus contra o pecado y toda la ira de Dios en contra del pecado atinge Jesus. le atinge a Jesús. Verso 8. Verso 8. Bem-aventurado o homem que o Senhor não imputa os seus pecados. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de pecado. Verso 9. Verso 9. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente? ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? Ou seja, esta bênção O sea, esta bendición de ter um intercessor, de tener intercesor, de ter um escudo de tener un escudo que não permite que ninguém nos atinja, que no permite que nadie nos atinja. é uma bênção somente dos judeus? ¿Es bendición solamente a los judíos? Circuncisão ali, judeus? La circuncisión aquí son los judíos. O texto segue. El texto sigue. Ou também sobre a incircuncisão. O también sobre la incircuncisión. Ou seja, os gentios também desfrutam desse benefício? O sea, los gentiles también disfrutan del beneficio. Aqueles que vivem fora da religião verdadeira ou da igreja verdadeira podem alcançar o favor divino? Aquellos que viven afuera de la religión verdadera, entonces pueden conseguir el favor divino. Por que dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão? Porque decimos que la fe fue imputada como justicia a Abraham. Então os judeus se aferravam a isso. Entonces los judíos se aferraban a esto. Os gentios estão perdidos. Los gentiles están perdidos. A fé só La vem fé através de Abraão. Solo viene por Abraham. Solo viene por Abraham. Ele foi justificado. Él fue justificado. Ele foi circuncidado. Él fue circuncidado. Verso 10. Verso 10. Como lhe foi, pois, imputada? ¿Cómo pues le fue contada? Ou seja, como que Abraão recebeu esse benefício? O sea, ¿cómo recibió Abraham este beneficio? Ele mesmo responde. Él mismo responde. No caso Paulo. En el caso Pablo. Estando na circuncisão ou na incircuncisão? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Não na circuncisão, No en la circuncisión, mas na incircuncisão. sino en la Isso incircuncisión. aqui para um judeu era algo terrível. Eso para un judío era algo terrible. Eles usavam Abraão como um exemplo máximo de quem tinha recebido os favores de Deus Ellos hablaban de Abraham como alguien que tenía lo máximo de los favores de Dios e ignoravam os gentios. y les ignoraban a los gentiles. Mas aqui Paulo está falando Entonces aquí Pablo está que diciendo quando Abraão foi justificado, que cuando Abraham fue justificado, ele não era circuncidado. no era circuncidado, Porque ele creu e foi justificado em Gênesis 15. porque él creyó y fue justificado en Génesis E a 15. circuncisão só veio 13 anos mais tarde. Y la circuncisión vino 13 años después. Ou seja, O sea, esta experiência esta experiencia de a pessoa alcançar o favor divino de la persona que alcanza el favor divino não está relacionada a eu pertencer a uma denominação, no tiene relación con pertenecer a una mas denominación, sim é eu pertencer ao Espírito Santo. pero que pertenezca al Espíritu Santo. Abraão
creu. Abraham creyó. E isto foi o suficiente Y eso fue suficiente para ele alcançar os favores divinos. para que alcanzara los favores divinos. Não existia judaísmo na época. No había judaísmo en la época. A igreja verdadeira era Abraão e sua família. La iglesia verdadera eran Abraham y su E familia. ele sendo justificado, Y él siendo justificado, a Bíblia diz no verso 11 dice la Biblia en el verso que 11, ele recebeu o selo da justiça da fé. que recibió el sello de la justicia de la fe. E isso se tornou ainda mais estabelecido Y eso se estableció más aún quando ele creu em esperança, cuando creyó en esperanza contra esperança, contra esperanza, com 100 anos de con idade, 100 años de edad, que seria pai de um filho. que iba a ser el padre de un hijo. E esse filho seria quem daria origem à linhagem santa. Y este hijo iba a dar origen al linaje santo. Abraão estava certíssimo Abraham estaba muy correcto de que Deus poderia dar a ele este privilégio. en saber que Dios le daría este privilegio. A história de Abraão La historia de Abraham é uma eloquente advertência para os nossos dias. es una elocuente advertencia para nuestros días. Nós precisamos crer em Necesitamos Deus creer en Dios e ter fé. y tener fe. Hebreus diz que sem fé é impossível agradar Hebreos a Deus. dice que sin fe es imposible Nós agradar a precisamos Dios. nos aproximar dele com fé, Necesitamos acercarnos a Él con fe, crendo que ele é poderoso para cumprir aquilo que ele prometeu. creyendo que es poderoso para cumplir lo que prometió. É isso que nós temos na história de Abraão. Eso es lo que tenemos en la historia de É Abraham. claro que talvez você está pensando neste momento. Claro que de pronto estés pensando en este Mas em momento. Gênesis 12 ele queijou na fé e falou que Sara era sua irmã sendo Pero en esposa. Génesis 2 él fue débil en la fe y dijo que su esposa era su hermana. Gênesis 20 repetiu a mesma En história. Génesis 20 repite la misma historia. Gênesis 18 ele riu no seu coração quando o anjo falou que ele teria um filho. En Génesis 18 se rió en su corazón Génesis- cuando le dijo el ángel que tenía Gênesis un hijo. 16 ele buscou um filho com a sua serva ao invés de esperar a promessa Después do Senhor busca un vir hijo Sara. con su sierva en vez de esperar la promesa del Señor con Sara. Enfim, Al fin, justificação justificación não quer dizer impecabilidade. no significa impecabilidad. Justificação quer dizer Justificación quiere decir perdão quando o indivíduo peca. perdón cuando peca el individuo. Então, dizer que Abraão não foi justificado Entonces decir que Abraham no fue justificado porque ele cometeu pecado porque cometió pecado é uma visão equivocada. es una visión equivocada. A justificação justamente é um recurso, La justificación es justamente un recurso e eu substituo justificação por perdão, y cambio justificación por perdón simplesmente porque isso se é acessado quando o homem transgride. justamente porque eso se accede cuando el hombre cae en pecado. Os anjos não precisam ser Los justificados. ángeles no necesitan Então a justificación. justificação não é benefício para aquele que não peca. O sea, la justificación no es un beneficio a aquel que no peca. Todos aqueles que já são santos e não pecam mais, Todos los que no son santos ya y no pecan más não precisam de justificação. no necesitan justificación. E Romanos 3:23 Y Romanos 3:23 diz que todos pecaram dice que todos e pecaron estão destituídos da glória de Deus. y están destituidos de la É gloria por de isso que Dios. justificação e santificação são elementos que devem ir juntos. Y por eso justificación y santificación deben caminar juntos. Romanos 4:25. Romanos O 4:25. qual por nossos pecados foi entregue, se referindo a Jesus. El cual fue entregado por nuestras transgresiones, hablando de E Jesús, ressuscitou para a nossa y justificação. resucitado para nuestra justificación. Então a justificação e santificação precisam caminhar juntas. Entonces la justificación y la santificación deben caminar juntas. O pecado na vida do homem El pecado en la vida del hombre deve ser um acidente. debe ser un accidente. É por isso que temos um advogado. Por eso tenemos advogado. Filhinhos, Hijitos, se vocês pecarem, si ustedes pecan, se é condicional. sí es condicional. Vocês têm um advogado. Tienen un abogado. Mas o processo de santificação precisa ser presente na nossa cotidiana vida. Pero el proceso de santificación debe estar presente en nuestro diario vivir. Então a história de Abraão, meus amados, Entonces, amados, la historia de Abraham nos mostra nos muestra que Deus deu Jesus a uma raça que Dios dio Jesús a una raza sem esperança. sin esperanza, Um caso perdido. un caso perdido. Estava tão perdido o nosso caso Nuestro caso era tan perdido que Deus falou: que Dios dijo, se nós não intervirmos nessa situação, si no intervenimos en la situación, não haverá esperança para essa no hay raça. esperanza para esta gente. E essa é a história de Abraão. Y esa es la historia de Abraham.
Se não fosse a intervenção de Deus na vida de Abraão, Si no fuera la intervención de Dios en la vida de Abraham, Isaac não teria nascido. Isaac no hubiera nacido. Ou seja, O sea, o nascimento de Isaac el nacimiento de Isaac é um exemplo de justificação pela es fé. un ejemplo de justificación Do por la mesmo fe. jeito que Abraão não poderia fazer nada para ter um filho, ele Así tendo 100 como anos, Abraham no podría hacer nada para tener un hijo teniendo 100 e años, Sara 90, um ventre y Sara estéril, 90 también ya era estéril, houve uma direta intervenção divina. hubo una directa intervención divina. O homem também não pode fazer nada quanto à sua condição de pecado. El hombre tampoco puede hacer nada Ahí- en su condición de pecado. Aí entra o nascimento de Isaac. Y ahí está el nacimiento de Isaac. Ou seja, O sea, a justificação. la É justificación. quando Deus intervém para fazer pelo homem Es cuando Dios interviene haciendo por el hombre o que ele jamais poderia fazer. lo que jamás podría hacer por sí E mismo. nós jamais poderíamos, Y nosotros jamás podemos ou poderemos algum dia o podremos algún día operar nossa própria salvação. operar nuestra propia salvación. Esta é uma obra divina. Esta es una obra E divina. Jesus fez provisão para isso na cruz do Y Calvário. Jesús hizo provisión para esto en la cruz del Se é Calvario. o seu desejo experimentar esta maravilhosa experiência Si es tu deseo probar esta maravillosa experiencia, de Jesus ser o seu suficiente Salvador, que Jesús sea su suficiente Salvador, ore comigo nesse momento. ore conmigo en este momento. Bondoso Deus, amado Pai, Bondadoso Dios y amado Padre, queremos te agradecer porque um dia o Senhor desceu aqui nesta terra para nos salvar, te damos las gracias por haber descendido a esta tierra a salvarnos un nos día, resgatado da nossa miserável condição de pecadores y haber rescatado a cada uno de la condición de pecadores e trabalhar para nos transformar a cada dia. y trabajar por transformarnos a cada día. Toma-nos em suas santas mãos nesse momento. Tómanos en sus manos en este momento. Livra-nos da morte, Líbranos de la muerte, que é o pecado, que es el e pecado, nos dê a justiça de Cristo y todos danos os la dias. justicia de Cristo todos los días. É o que te pedimos em nome de Es lo que Jesus. pedimos por Jesús. Amém. Amén.